Amém? Eu quero neste momento agradecer a oportunidade que Deus está nos dando para compartilhar da sua palavra. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a esperança. Viva a experiência todos os dias com Ele. Nosso ministério tem um objetivo de incentivar a buscar a presença de Deus, ler a sua palavra, ter ela como regra de fé, aonde está o manual do fabricante. Eu sempre brinco dizendo que é o manual do fabricante porque ele nos criou. Se você olhar para o secular, seja um automóvel, seja um prédio, uma casa ou qualquer coisa que o homem venha construir com suas mãos e vai passar para terceiros, ele sempre dá orientações, o manual. Como esse Deus nos fez, que nós cremos, então sabemos que a Bíblia, que contém a palavra de Deus, é o manual do fabricante, onde rege nossas vidas físicas, psicológicas, emocionais, morais, tudo isso. E eu te convido nessa noite a junto, aprofundar, cair neste livro, buscar a presença de Deus, pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos dar discernimento, abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Nós não somos os donos da verdade, não. A verdade absoluta está com Deus. Mas nós temos um trabalho. Todo aquele que se propõe a falar deste Evangelho, eu posso deixar a citação que eu sempre digo em todas as lives. Lucas, o Evangelho de Lucas 24:47. Anunciar o nome de Jesus Cristo para o arrependimento, para todas as nações. Mas ele dá ressalva, primeiro em Jerusalém, na minha parentela, dos meus amigos, familiares e todos aqueles que estão ao meu redor. Falamos, devemos ser o dispenseiro da graça, falar da sua palavra. Agora a decisão é de cada um. Amém? Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos apresentando o Cordeiro de Deus, a qual veio nessa terra e se entregou, se colocando como pecador, mesmo ele não tendo pecado, para que ali no Gólgota, ele fosse ali crucificado. E ali no madeiro começou-se o quê? A nossa vitória, na sua graça, na graça do seu sacrifício voluntário para nos redimir novamente na presença de Deus através do seu sacrifício, a cruz. Lembre-se, amado, para se aproximar de Cristo, chegar a Ele, que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, que está em João 3,16, Ele é o único. Não existe subterfúgio, não existe caneta, não existe arca, não existe fogueira, feijão, aguinha, manto, não. Somente Ele, porque Ele é a verdadeira verdade e nele a vida. Mas a escolha é sua em crer. Nós hoje cremos nessa palavra porque acreditamos e confiamos que o manual do fabricante, a Bíblia, contém a palavra de Deus. E a nossa fé aumenta todos os dias lendo ela. Como eu sempre digo, Romanos 10:17. O que vem aumentar minha fé? Em ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Que a minha fé, a tua fé, vai vir lendo a palavra de Deus. Então o nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a buscar a presença de Deus, pedir discernimento ao Espírito Santo. Não é a Bíblia diz, não é a Bíblia fala, não é esse quinto evangelho de loucura, de rodopiar, ficar falando que nem peru, não. O evangelho, ele te traz ao arrependimento, à consciência, a um culto racional. Porque quando você nasce numa convenção de emoção, e quando a emoção passa, o movimento, você abandona, porque você foi convertido somente na emoção, mas na razão, na consciência de Deus, você não foi. Mas quando o Espírito Santo de Deus abre a tua mente, você se converte por este evangelho e começa a fazer uma autorreflexão da sua vida, do seu caráter, do seu proceder, você começa a analisar e fazer as comparações. E existe uma vida paralela totalmente diferente a qual você anda. E a decisão é sua.
No chamamento que eu falei, aonde você está preso. Muitas das vezes nós estamos presos pela rotina da vida, pelas circunstâncias que acontecem. E nós precisamos que Jesus venha nos libertar, venha nos buscar. E para Jesus vir nos buscar, nos libertar, nós devemos ir com Ele, ser servo dele. Amém? Então, como eu falei, no chamamento, aonde você está preso? E junto nessa história, nesta passagem bíblica, eu quero trazer nesses pequenos minutos uma reflexão, para que você venha entender como é que Cristo quer nos libertar. Porque nós temos uma facilidade para se apegar e ficar preso a muitas coisas. Amém? Então eu te convido a abrir a Bíblia, o manual do fabricante. Mateus capítulo 20. Se você puder pegar uma caneta e anotar, que no decorrer da ministração eu vou começar a falar alguns textos bíblicos de confirmação na palavra. Não é a Bíblia diz, a Bíblia fala. Vamos parar com essa história. Como eu falei, nós temos a responsabilidade de te ensinar e te proporcionar um verdadeiro evangelho de palavras. Não só de o cara falar um texto e contextuar e começar a falar seu testemunho, não. Te incentivar a ler, a buscar a presença de Deus, a sair do engano. Lembre-se, o próprio Cristo falou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos mestres e falsos profetas. Tem muita gente por aí fazendo loucuras, mas não é o evangelho de convenção. Mateus 21 diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, responda-lhes que o Senhor precisa deles, e o logo o livrará. Amém? É interessante, né? Às vezes as pessoas não compreendem o que Deus está querendo falar conosco, mas às vezes nós precisamos de um pequeno sacode. Todos já pegaram, sabia? Então, veja o que Cristo está falando. Quando se aproximaram de Jerusalém, às vezes nós nos aproximamos da presença de Deus e não prestamos atenção nas coisas que Ele quer nos mostrar, que Ele quer nos levar para a gente entender. Aí eu novamente te convido. Pega a tua Bíblia, eu quero que você imagine a cena. Cristo mandando 2 de seus discípulos aí numa cidade, e lá vê 2 animais presos. Com certeza alguém prendeu e eles são de alguém. Eles foram atender o que o mestre falou. Chegando lá, se depararam justamente com essa jumenta e o seu filhote, o jumentinho que estava ao seu lado. Chegar assim, como se diz na cara dura, pegar o jumentinho, o menor, e trazer sem dar satisfação para A e para B, o cara tem que ter coragem, né? Mas é aquela história, quem segue Jesus é destemido. Não olha para trás, tem que olhar para frente, confiar na palavra do mestre. E eles foram. Mas, como o Senhor mesmo falou, e se alguém vos disser alguma coisa, responda-lhes: o Senhor precisa deles.
como chamamento aonde você ainda está preso. Esses dois animais estavam presos. A Bíblia não relata se eles estavam no estábulo ou se eles estavam no meio ali da rua. Ela apenas diz que eles estavam ali presos. Alguém o prendeu. E eles estavam à espera que viessem alguém soltá-los. Então, seus donos, ou o seu dono, ou os discípulos de Cristo. É um enigma. Mas Cristo mandou eles sabiam que não era de Jesus, muito menos sabiam quem seria o dono daqueles dois animais, e muito menos até se realmente iriam encontrar, mas eles confiaram e acreditaram na palavra do Mestre. Foram lá, viram os animais e pegaram, mas aí se aproximou uma pessoa, e o que eles responderam? O Mestre precisa. Aonde você está preso? Esses dois animais estavam presos, um cabresto ali enrolado, e você está preso aonde? Você está preso na tradição, você está preso na emoção, você está preso, e muitas das vezes em coisas do passado, talvez algumas circunstâncias que aconteceu na tua vida, que lhe traz lembranças tristes. Hoje, nos dias atuais também, muitas pessoas estão presas no engano, estão presas nas tradições dos homens. Hoje as igrejas estão colocando tradições como era no tempo dos fariseus, lá atrás. Eu te digo como é que funciona. Cada igreja, às vezes, quando abre, ela abre e coloca o seu estatuto. Ali, por conveniência, eles colocam algumas regras para que não vá ferir a liderança a qual aquela igreja é responsável, ao líder e todos aqueles que são representantes daquela denominação. Interessante, né? Já no cristianismo, o meu Cristo diz que nós devemos obedecer a palavra do nosso Deus, não dos homens. Os homens, sim, é para ser falado do Evangelho, proclamar Cristo, falar do reino. Mas hoje é diferente. Se você entrar numa denominação A e denominação B, dizem que serve a Jesus, falam de Cristo superficialmente, mas as suas doutrinas são diferentes, porque existe um regime, regulamento interno. Então esse regulamento interno, eles colocam segundo as suas vontades e as suas conveniências. Para aí, existe isso? Existe. E muitas das vezes até passam a mão por cima de pecados grotescos. Eu já tive o desprazer de ver homens que colocam pessoas totalmente despreparadas, pessoas adúlteras, mentirosos, corruptos nos púlpitos, mas por conveniência, por fazer parte do clero, lá tem que naquele estatuto não pode um pequeno chamar a atenção porque é errado, tem que levar a A, a B, a C, a D, até chegar no fulano que está em falha no altar. Não é muito diferente. Aonde você está preso? No teu passado? Tradições que muitas das vezes, ou na tua ansiedade. Ezequiel 34:11. Vai existir um tempo que o nosso Cristo vai nos requerer novamente da mão desses lobos. Ezequiel 34:11. Não é a Bíblia diz, a Bíblia fala, não. A palavra de Deus nos afirma. Ezequiel 34:11. Naquele tempo eu requererei as minhas ovelhas, porque eu sou bom pastor e que dou a vida por elas.
haverá um tempo que o nosso Deus, determinado que Ele voltará e vai requerer todos aqueles seus sinceros da mão desses enganadores, desses charlatões. Aonde você está preso? Hoje eu vejo até a internet, ela é muito boa, mas também tem certas discrepâncias. Eu vejo cidadão que começa assim: eu vou fazer, Deus vai fazer a tua vida mudar. Você quer ver? Olha para mim, é um tanto do papá, e tarará, e pacacá, e você não entende nada. O Espírito Santo, eu não estou aqui generalizando. Eu sei que quando você fala em línguas com Deus, você está ali em silêncio falando com Ele, mas você está consciente. Não é essa pacatada toda que tem por aí, fica falando rajada de... ou então pulando que nem peru, que nem ioiô. Não é isso. Todos os homens que são batizados pelo Espírito Santo de Deus se aquebrantam na presença, reconhecem o poder de Deus, não ficam pulando. Ainda tem uns que quando recebe o espírito do karatê, o espírito do machado de Jeová, da metralhadora. Quanta maluquice! E as pessoas estão presas a esse tipo de situações. Falta de entendimento de ler a Bíblia. Hoje muita gente se coloca como um profeta. Guris aí, guris, meninos, eu sou profeta. Para com isso. Não é porque lá atrás, em 1 Samuel, quando o Senhor chamou Samuel para servir, quando o canadeu lá, o seu filho, e Ana levou. É o canadeu, que era o pai. E Ana levou para o sacerdote aquela criança, para que ela tinha feito um voto com Deus. Mas Samuel foi preparado. O jovem Davi, antes de ser constituído rei, foi preparado. Os jovens Daniel junto com Azarias, Micaías também, que é falar o nome mais conhecido, Mesaque, Abidnego, que o pessoal conhece, porque foram os nomes babilônicos que deram para ele, e Sadraque. Mas todos eles foram jovens, foram preparados ao longo do tempo do cativeiro, que durou 70 anos. Amado, não é da noite para o dia, não. Deus pode fazer? Pode, mas Deus não muda. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda princípios nem regras. Nós é que transgredimos a palavra de Deus. Oséias 4:6 diz que o povo peca por falta de conhecimento. E hoje nós estamos vivendo um mundo que está em Romanos 1:25, que os homens iriam mudar a lei de Deus. E por esses homens mudarem a lei de Deus, estão enfiando tradições. E as pessoas estão sendo aprisionadas. Não levante a mão, não aponte o dedo para o ungido de Deus. Quer dizer que o cara está fazendo um bocado de palhaçada. Está roubando, está mentindo, está adulterando. Não, meu amigo, para com isso. Você está errado perante os homens e Deus. Tito capítulo 1, versículo 16. Dizem que conhece a Deus, mas as suas obras são reprováveis, tanto para os homens como para Deus. E tu acha que eu não vou apontar o dedo para um líder sem vergonha, que fica fazendo besteira? Mas não levante um dedo, não levante com um ungido de Deus. Olha aí, não é assim que funciona a banda, não. Os ungidos de Deus, que eu sei que está aqui na Bíblia, só foram 3. Eu sei que tem um óleo derramado, sei, que bênção. Mas os ungidos de Deus mesmo, que foram pelo próprio Deus, foi Saul, Davi e
Salomão. Os outros foram os profetas que foram ungindo, que já foram os reis menores, depois da divisão. Estuda a Bíblia que você vai entender. Mas eu sei que tem gente que escraviza. E, voltando ao texto inicial. E se alguém perguntar por que pegaram aquela jumenta, o Senhor diz que o Senhor precisa. Quando o Evangelho chega em nossas vidas e alguém diz que nós estamos vivendo um momento de dormência, de cegueira espiritual, é aquelas pessoas que estão ao nosso redor alimentando aquela cegueira. Não, vamos lá. Aí o Espírito Santo, eu vim buscar porque o Senhor está chamando. Eu não sei onde você está preso. Se você está preso no agora é só vitória, agora é só vitória. Quem te falou que é só vitória deste mundo? A vitória do cristão é passando pelo deserto, suportando todas as lutas e todas as dificuldades. João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele não disse que você ia ficar queijinho, melancia. Estou brincando assim que a minha netinha que pede queijinho e melancia. Não, amigo. É perseguição, é peia. Todos os homens que se colocam na presença de Deus são perseguidos, são caluniados, são atacados, porque eles estão dizendo: ei, te converte, larga a vida da promiscuidade, larga de ser mentiroso, larga de ser adúltero, larga de ser ladrão. Vive o arrependimento do Evangelho. Quando Jesus mandou buscar aquela jumenta e aquela jumentinha, tem uma coisa interessante. O jumento lá é um animal que quando você fala nele, você pensa o quê? É um animal para carregar carga, não é verdade? Mas você sabia que aquele animal, na história, carregou uma carga tão leve, porque ele carregou um cordeiro de Deus. O jumento, quando se fala em jumento, você faz alusão de carga. Mas o que acontece? Ele levou sim uma carga leve. Isaías 53, do 4 ao 5, diz que ele levou sobre si todas as enfermidades, todo o jugo pesado. Isaías falando, Isaías 53, do 4 ao 5. E aquele jumentinho estava levando um cordeiro, um fardo leve. O Senhor mesmo coloca em Mateus 11, do 28 ao 30, tomai de mim o meu jugo, que é suave, é leve. Então aquele jumentinho estava levando no momento, na entrada da cidade, o Cristo, ele estava levando a esperança, a vida. Cristo, quando entrou ali, sabia que muitos que naquele momento estavam aplaudindo, Hosana, Hosana, bendito filho de Davi, muitos também mais tarde estariam: crucifica ele, mata ele, solta Barrabás. Mesmo assim, ele entrou mostrando que ele era um fardo leve para todos aqueles que ali quisessem seguir. E com isso, aquele jumentinho entrou para a história, levando um cordeiro de Deus. Não mais uma carga pesada a qual ele nasceu e estava predestinado a fazer pela sua vida. Mas naquele momento, ele foi escolhido, ele foi liberto para fazer uma coisa grandiosa. É isso que Cristo quer fazer. Se liberte das suas tradições, se liberte dessa sua ansiedade, se liberte desse passado que te atormenta, se liberte da igreja do engano. E siga a Cristo. Saia desse jugo. Você está livre.
Gálatas 5, capítulo 1, sabeis que estáis livres por Cristo Jesus, e não mais pelos rudimentos se submeter à lei dos homens. Aonde você está preso? Preso nas tradições? Porque o homem que está lá em cima está dizendo que você tem que fazer isso e aquilo, mesmo sabendo que vai lhe dar dolo, e você faz. Não vou fazer para nos agradar meu líder. Para com isso, meu irmão. Se o líder está fazendo a maior besteira, tu vai seguir. Um cego não guia outro cego. Eu já tive o desprazer de ter um líder que o bicho era pilantra, sem vergonha. Eu me saí de perto. Foi desobediente? Não. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Meu jugo é desigual. Que concórdia há? Cristo com Belial? Saí do meio deles. Apartai. Eu saí. É isso que você tem que entender. Você livre. Por isso que nós pedimos a você que leia a palavra de Deus. E como é que você vai ter uma fé para ler a palavra de Deus e entender, enraizar no teu coração? É lendo, aprendendo com o Espírito Santo te conduzindo. E a tua fé ela vai crescer lendo o quê? A arca, a cantorinha da água, a cantorinha da 3 sexta-feira, aquela cantoria, a oração que eu estou vendo o irmão todo dia passa oração para mim, oração da meio-dia, oração da meia-noite, oração. Para com isso, meu irmão. O cara está só se evacionando, ganhando like por ali. E você, tu precisa dele? É claro que não. O que você precisa é de Jesus, é dobrar o teu joelho, é levar os teus olhos aos céus, ou estar no seu quarto mesmo, que ao segredo o Senhor vem e te conforta. Você tem um telefone direto com ele, Jeremias 33:3, clama a mim que do céu te ouvirei. Se esses homens são tão poderosos, tão cheios de poder, porque eles não entram dentro dos hospitais e levanta e anda, cura? Não fazem, é só marketing. A salvação é individual. E Deus se compadece dos seus filhos. Não é porque o homem que está ali, que tem tantos seguidores, levanta a mão e orou, não, é porque Deus não olhou para ele, Deus olhou para aquele a qual está necessitando da bênção e da cura. Salmo 23, versículo 6, a bondade e a misericórdia de Deus andarão todos os dias. E você está preso aonde? Ao homem. Por isso que o chamamento, aonde você está preso. Aí, mas eu sigo o pastor X, eu sigo o missionário tal, eu sigo o apóstolo tal. Que tal você seguir Jesus? Já que tu passas 1 hora para assistir, eu não estou falando de você pegar um documentário para você vir crescer intelectualmente e entender, mas você olhando somente na experiência do cara lá, que ele está vendendo e muitos estão vendo. E ali é gravado. Tenha a sua própria experiência. Leia a palavra. Se eu vou passar 40 minutos vendo, eu vou passar o quê? 40 minutos lendo a palavra, pedindo direção de Deus. Mas eu estou preso ao homem. Aonde você está preso? Esteja preso no Evangelho, como Paulo diz. Já não sou mais eu, mas eu sou prisioneiro do Evangelho. É isso. As pessoas citam João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim que funciona. Para você conhecer a palavra, não é só ler e conhecer, não. É você viver, entender, procurar seguir os desígnios, preceitos e os ensinamentos de Cristo. Eu sempre cito Josué, capítulo 1, versículo 8, que Deus diz: guarda no teu coração, inculca, medita dia e noite, não te aparta do livro da lei. Instrução, compreensão. Mas hoje o mundo está preso a rudimentos de homem, doutrina de homem. O que eu falei de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ei, não sei se tu sabe, mas Jesus te libertou.
da escravidão e dos rudimentos do homem. Tu ainda está seguindo isso? O tempo está passando. Vamos para o texto novo. Pega aquele jumentinho e traz. Foi buscar o quê? O que ninguém queria, imaginava. O que o meu mestre vai fazer com um animalzinho desse? Principalmente um jumentinho. Mas ali Cristo estava fazendo alusão para nós entendermos que ele estava pegando, como crianças estamos muitas das vezes presos, perdidos. Como criança muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Por isso que eu te peço, busque a presença de Deus. Quando Cristo entrou na cidade, montado naquele jumentinho, mostrando para ele a pureza. Lembra quando os discípulos estavam fazendo disputa quem seria maior no reino de Deus? E o Senhor pegou a criança e colocou no seu colo aquele que fosse que nem uma criança. Ele estava mostrando que ali ele, como um cordeiro naquele jumentinho, ele estava como uma criança, sem vícios. Mas hoje você está preso e eu vou te fazer uma pequena reflexão. Quando Cristo entrou ali, ele estava oferecendo o quê? A esperança de graça, a salvação pela graça, o amor demonstrado, mesmo sabendo que depois, em algumas horas, eles estavam dizendo: Hosana, 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 filho de Davi. Depois dizia: crucifica, solta Barrabás. Mas no amor de graça. Mas as pessoas estão presas nos rudimentos dos homens. Não! E o mal já é o inverso, a qual as pessoas estão querendo e vivendo. Tiago 4,4 diz que quando a corrupção, a concupiscência, sabemos que quando nos tornamos mais amigos do mundo, nos tornamos inimigo de Deus. E eu te digo por quê. Falei que Jesus entrou ali, mostrando a graça, mostrando a salvação e o amor, tudo de graça. E o mundo te oferece hoje o quê? A bebida é paga, o cigarro é pago, a droga é paga, o cabaré é pago, o prostíbulo é pago, a prostituta é paga. E aí? Não é melhor ficar com aquele que me dá e me oferece a graça, do que aquele que me oferece tudo pago, ainda vai me levar para o inferno? Pense bem. Ah, meu irmão, mas você estava falando que eu estou preso em tradições, em depressões, em ansiedade. Tudo isso também faz parte. Cristo nos oferece uma paz. Ele já pagou o preço, você é livre. Mas muitos estão presos também no engano. O próprio livro de Mateus 7:21, que vai naquele dia, porque eu estou preso tanto, eu estou preso de uma tal forma da cegueira espiritual, que eu pulo na igreja, eu canto na igreja, eu profetizo na igreja, eu faço aquela macaquice toda. E eu oro para homens e mulheres se libertar. Eu expulso demônios da igreja. Eu oro para a cura do irmão. E ainda fala parece que tem eco. Mas o versículo 23 é bem claro. Em Mateus 7:23. Apartai-me de mim, incrédulos, pois eu não os conheço. A hebraica é mais forte. Apartai-me de mim, malditos.
tradução original é mais forte, né? A gente vive, estamos presos a um engano, achando que estamos fazendo a coisa certa e estamos nos distanciando de Deus. Nós não estamos mais lendo a palavra, nós estamos mais... E eu falo das outras religiões que pegam um papel, faz um inário. Olha, nós temos um estudo hoje. O estudo aqui é sobre isso eu faço, aquilo ali, pronto, terminou. Cumpri minha tabela, fiz a minha meta. Para aí, não é isso. É bom conhecimento? É, mas isso não pode ser regra. Não pode ser regra. É uma coisa como o pastor Feliciano dizia, pré-fabricada no micro-ondas. Cadê aquela intimidade de buscar a palavra de Deus? Não, eu vou botar porque eu tenho um cronograma do ano todo, vamos cumprir. Aí vem com um monte de vaquinha de presépio, parece que é uma lagartixa, só balançando a cabeça. Cadê a intimidade? Você está preso ao quê? A um sistema que o homem criou, aos rudimentos do homem. Cadê a tua disposição? Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou falar com Deus. Será que para me falar com Deus eu tenho que estar programado somente naquele papel, naquele texto? Não é assim que funciona. Se fosse por causa disso, fosse tudo um script, meu Cristo não teria feito toda aquela cena, não. Para aí, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou logo voltar, eu não vou passar por isso, não. Porque eu já sei o que vai acontecer, está tudo no papel, então vou pular essa parte, eu vou para a parte boa. Quando Cristo mandou buscar aqueles animais, era para mostrar para eles que naquele momento alguém precisava libertar eles para trazer para a graça e para a glória. Esse era o real motivo que Cristo estava dando mais uma lição para os discípulos, dizendo que existe pessoas boas que estão carregando, estão predestinadas a carregar fardos pesados, mas tragam, que liberte, para que eu possa colocar o meu jugo, que é suave e leve. Por isso que eu falei que aquele jumentinho na história e ficou marcado. Não carregou uma carga tão pesada, mas ele carregou uma carga tão leve. E foi a primeira vez que um jumento carregou um cordeiro de Deus. E entrou sendo ovacionado com ramos, com cânticos. E ali entrando, junto com o nosso Deus, trazendo a salvação para nós. Aonde você está preso, pense bem. Você é livre. Você é livre. Escolha servir a Deus. Você precisa congregar? Precisa. Sim, você precisa. Mas largue com essa loucura de seguir ao pé da letra, do que o cidadão está lá em cima. Analise, veja, pela sua própria vida, você vai saber. Lembre-se que pelos que a árvore que você está vendo ali, você vai ver os frutos. Às vezes eu pego um pesado, às vezes até com a minha esposa aqui, que ela ainda está naquele negócio aquele processo de... graças a Deus ela parou com aquele negócio de aguinha. Não na minha frente, graças a Deus ela parou com isso. Que a fé dela não precisava daquela porcaria daquela água ali, não. Era só ela falar com Deus, que Ele está ouvindo a gente, vendo a gente. Mas Ele atende no momento certo. Deus atende a nossa necessidade, não as nossas vaidades. Ainda faltam algumas coisinhas, até eu também falto me libertar de algumas coisinhas. E muitas, eu digo muitas, mas estamos procurando. Então, só para descontrair, precisamos ser libertos todos os dias. Isaías 53, do 4 ao 5. O Senhor levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todo o nosso jugo. Sejamos gratos a Ele. Sejamos nós a ser aqueles que estavam ao lado do Senhor.
sejamos dispenseiros. Não sejamos mais aquelas pessoas que ficam presas a situações depressivas, a coisas que muitas das vezes deu errado lá atrás. Não. Bola para frente. O passado não podemos mudar. O futuro depende do nosso presente para construir. Então construa o seu presente, buscando a presença de Deus, lendo, guardando seus mandamentos, adorando somente a Ele, esquecendo essas tradições e os rudimentos desses homens. Logo no começo eu falei que cada igreja tem seu estatuto e cada um coloca segundo a sua necessidade e a sua conveniência, para ninguém apontar os seus erros. A igreja do meu Senhor, ela só diz assim: obedecer os mandamentos do meu Pai e seguir a mim, não a mim, a Jesus, que eu digo que Ele foi o exemplo. Se Ele pode, nós podemos, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te cuide, e que Deus te abençoe no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.